Olá, meus irmãos e irmãs, tudo bom? Em primeiro lugar, vamos desejar pedir humildemente que o amor de Deus e a paz do Cristo estejam sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, a nossa conversa hoje, como está indicando aí nessa primeira tela, a gente vai conversar hoje sobre sintonia espiritual. Então, para introduzir o assunto, eu coloquei essa frase aí de uma canção do Engenheiros do Havaí que eu gosto bastante. A canção chama Outras Frequências. A frase é essa que está sendo mostrada aí para vocês. Seria mais fácil fazer como todo mundo faz, mas nós vibramos em outra frequência. Sabemos que não é bem assim. Então, a gente vai conversar sobre isso. Sobre o que é isso? Vibrar em outra frequência. O que isso simboliza? Tá? O que realmente isso representa na parte espiritual, de conexão nossa com outros irmãos nossos, encarnados e desencarnados. Vou entender isso aqui um pouco melhor. Bom, é, o tema central que a gente vai olhar é isso aí, ó, que está indicado aí. Questão. Sobre o aspecto científico do Espiritismo, como podemos explicar a nossa conexão mental com outros espíritos? Que seria, na verdade, a sintonia espiritual. Que eu falo isso? O aspecto científico. O Espiritismo tem por base três pilares, né? Ele tem um aspecto filosófico, um aspecto religioso e um aspecto científico. Então, eu acho que às vezes a gente tem que pautar também, lembrar que só focar às vezes no aspecto filosófico ou só no religioso, como algumas vezes tendemos a fazer, é limitar demais as potencialidades do espiritismo. Então a gente tem que singrar por esse mar aí do aspecto científico também. Então a gente vai falar sobre isso. O que significa essa conexão com outros espíritos, essa conexão mental? O que seria essa sintonia espiritual? Tá? Então, a conexão mental com outros espíritos é fortemente ligada à qualidade e à quantidade de pensamentos, ondas de energia que recebemos e transmitimos. Nós somos como estações de rádio, a gente vai falar isso mais para frente. Estamos transmitindo e também estamos recebendo ao tempo inteiro. Tá? Nossos pensamentos são ondas de energia. Isso é fundamental entender esse conceito para entender um pouco melhor essa parte de conexão. A gente vai trabalhar tudo isso, tá? Por quê? Para entender melhor como é que funcionam essas coisas, a gente precisa entender um pouco melhor esses conceitos aí. Ó. O que é onda, o que é frequência, o que é sintonia e o que seria volume. Vamos falar um pouquinho sobre eles. O que seria onda? Fisicamente, onda é uma vibração que se propaga no meio, tá? No movimento periódico. Fica fácil da gente ver o que é uma onda nessa figura aí. Ó. Se eu fizer uma gota d'água cair numa superfície de água, ela vai produzir ondulações, né, que se espalham a partir do ponto que a gota tocou na água. Tá? A energia que a gota tinha, ela promove uma perturbação na superfície do líquido e se propaga em ondas. Tá? Essa vibração que se propaga assim periodicamente a gente chama de onda. Fácil de entender isso. E o que seria frequência? Frequência seria o número de eventos que acontecem em um segundo. Por exemplo, eu posso bater palmas uma vez por segundo, duas vezes por segundo. Quanto mais palmas eu bater num período de tempo, eu falo que maior é a frequência. Um exemplo fácil da gente perceber isso é nesse equipamento aqui, que os músicos usam muito, chamado metrônomo. Né? O metrônomo tem aquela haste central que ela balança uma determinada frequência. Tá? Os músicos utilizam isso para fazer as marcações dos compassos da música. Quanto maior a velocidade com aquela haste balança num determinado período de tempo, maior a frequência. Então, frequência é a quantidade de eventos que acontecem num determinado período de tempo. Normalmente a gente usa um segundo tá, para estabelecer essa medida de frequência. Então tá. Então, fisicamente, vamos tentar trazer primeiro um exemplo físico para a gente entender melhor e depois entender como é que funciona melhor a conexão espiritual. Fisicamente, por que vocês estão ouvindo a minha voz nesse momento? Tá? O que está acontecendo?
no equipamento que vocês estão usando agora, não importa se é um computador, ou um celular, ou outro tipo de dispositivo eletrônico, ele tem um alto-falante. O alto-falante, então, o que ele está fazendo? Ele está movimentando o cone para trás e para frente. Isso desloca o ar, tá? Isso faz movimentos no ar. Então, esse movimento do ar é propagado e entra dentro do nosso ouvido, tá? Então, tem uma série de estruturas pequenas aí dentro do nosso ouvido que captam essa movimentação do ar e transformam isso em impulsos elétricos que são transmitidos para o nosso cérebro. Isso no cérebro são interpretados como um som. O que acontece? Então, nessa figura fica fácil da gente ver. Olha lá. Então tem um alto-falante que está se movimentando, o cone dele, na verdade. Isso está comprimindo, fazendo compressões e rarefações do ar. Tá? Essas compressões e rarefações, quando atingem nosso ouvido, a estrutura interna dele, são traduzidas como sons. Tá. Uma pergunta uma pergunta que pode vir disso aqui, desse conceito, é o seguinte: eu estou escutando, vocês estão me escutando falando, mas isso é um processo físico, tá? Nós estamos encarnados. Mas uma pergunta seria a seguinte: como os espíritos não encarnados então podem nos ouvir ou nos falar sem órgãos físicos? Eles não têm boca, eles não têm ouvidos físicos, né? Então como é que procede essa comunicação? Bom, aqui no nosso mundo físico, a comunicação baseia nesses movimentos do ar, tá? De compressão e rarefação do ar. Mas e a comunicação entre espíritos não encarnados? Como é que funciona isso? Ela se baseia numa coisa chamada fluido universal. Tá? Fluido universal é algo que nos envolve, é algo que nos conecta a tudo e todos na criação. Tá? Na questão 282 do Livro dos Espíritos, tá? O LL de Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta para a espiritualidade: como se comunicam entre si os espíritos? Tá? Porque não tem ar, eles não têm estrutura, não tem estrutura física, perdão, tem ar, né? Mas eles não têm uma estrutura, não têm um aparato físico para se comunicar. Olha o que a espiritualidade responde para Kardec: eles se veem e se compreendem. O fluido universal estabelece entre eles constante comunicação. É o veículo da transmissão de seus pensamentos para vós o ar, o é do som. Então todos nós somos conectados através do fluido universal. O fluido universal transmite, ele é meio condutor das informações interligando todos os espíritos. Então, todos os espíritos, encarnados e desencarnados, eles estão conectados através do fluido universal. Então, o fluido universal é um meio por onde ele tem várias utilidades, várias funções, tá? Mas no momento aqui, uma das propriedades dele é essa de condução dos pensamentos, condução das energias que nós pensamos. Ele é a forma de interligação entre os espíritos. Então, olha que interessante. Vamos voltar agora no exemplo físico para ficar bem claro isso. Tá, eu tenho um aparelho de rádio, tá? Um aparelho de rádio, ele tem lá, ele tá nesse aparelho de rádio, estão chegando sinais de várias estações diferentes. Então eu simbolizei essas várias estações aí com cores diferentes, tá? Então tem um aparelho de radinho ali. Então está recebendo sinais da estação amarela, preta, verde, amarela, vermelha e por aí sucessivamente. Mas eu quero escutar especificamente a estação que está representada ali por aquela cor azul. Como é que eu faço isso? Todas as outras estações estão chegando, os sinais delas estão chegando no rádio. Como é que eu sintonizo especificamente o sinal da estação azul? Como é que eu sintonizo aquele e ignoro os outros? É que é o seguinte, uma das maneiras de fazer isso em eletrônica é o rádio gerar a mesma frequência do sinal que eu quero sintonizar. O que acontece? Vocês já viram lá as informações das estações de rádio, falando assim, uma estação de rádio tem frequência de 90 MHz,
outra tem de 104 MHz, outra de 102 MHz, por exemplo. Isso são as frequências, a quantidade de eventos eletronicamente que acontecem num determinado espaço de tempo para ocorrer uma transmissão de um sinal. Então, uma das técnicas para o rádio receber, separar os sinais de todas as rádios que estão chegando para ele, tudo chega ao mesmo tempo para ele, mas ele quer sintonizar especificamente a da estação azul. O que ele faz? Ele entra em sintonia. O que ele vai fazer? Ele vai gerar internamente a mesma frequência que ele quer receber. Ou seja, a eletrônica lá dentro vai oscilar, que a gente fala, na mesma frequência que ele quer receber. Então, internamente, ele vai estar operando na mesma frequência do sinal que ele quer escutar. Isso ele entrou em sintonia. Olha que interessante. Então, quando eu entro em sintonia, quando eu estou na mesma frequência daquilo que eu quero escutar. O aparelho de rádio ele tem dois ajustes principais. Um que faz a sintonia, ou seja, ele controla a eletrônica para vibrar, para oscilar na frequência que eu quero receber. E o outro ajuste fundamental é o de volume. Vou entender isso agora, como é que funciona espiritualmente isso, com base nesse exemplo do rádio. Então, eu tenho aqui, eu sou um espírito encarnado, nós, por exemplo. Então, eu estou recebendo, através do fluido universal, informações de todos os espíritos. Espíritos em equilíbrio e espíritos em desequilíbrio. Tá? Eu coloquei lá, espírito em equilíbrio e espírito elevado. Como eu sintonizo? Como é que eu escolho se eu quero dar ouvidos para as informações do espírito em desequilíbrio ou do espírito elevado? Todas elas estão chegando simultaneamente para mim. Eu escolho isso, gente, através da minha sintonia. Quando eu passo a vibrar na mesma frequência. Quando eu estabeleço pensamentos harmoniosos em desequilíbrio, quando eu tenho atitudes no bem ou atitudes que me afastam daquilo que é proposto por Jesus, eu escolho qual a minha sintonia. De quem que eu vou receber essa influência? Porque como está indicando para essa figura, todas elas chegam para mim. Só que através do meu padrão mental, através do meu comportamento mental, eu escolho o que eu quero receber. Tá? Aí o que acontece? Lembram que o rádio tem dois ajustes, um de sintonia e outro de volume. Então o que acontece? No ajuste de sintonia, eu escolho a minha vibração interna. Então eu escolho se eu estou recebendo de espíritos em equilíbrio ou de espíritos não tão harmonizados assim. É a minha escolha, meu pensamento, como é que eu foco. Aí o que vai acontecer? Isso é um ajuste. Primeiro, ajuste de sintonia. O segundo ajuste é o volume. Tá? Quanto que eu vou dar o tanto que eu vou escutar daquelas informações que eu estou recebendo. Vamos supor que eu estou sintonizado com um espírito em desequilíbrio, com irmãos que fizeram escolhas não tão harmoniosas assim, escolhas que no fundo estão afastando ele de Deus. O que vai acontecer? Vai acontecer basicamente 3 processos. Um que a gente chama de obsessão simples é quando eu ponho o som baixinho. Essa obsessão simples, todos nós estamos sujeitos a ela o tempo inteiro, porque é muito difícil no nosso estágio de evolução espiritual estar sintonizado o tempo inteiro, estar em harmonia o tempo inteiro. Então todos nós somos passíveis ao tempo inteiro de cair nessa fase de obsessão simples. Isso aí é do nosso estágio de evolução. O problema é quando eu começo a aumentar esse volume. Eu passo a dar ouvidos para essas informações desses irmãos em desequilíbrio. Então, o que vai acontecer? Eu vou passar para os próximos 2 estágios. Um chamado de fascinação, quando eu coloquei o volume já na metade, por exemplo, e quando eu passo num outro processo chamado subjugação, tá? Que é um processo que eu coloco o som, falando som no talo, eu coloquei ele no máximo. Então eu passei a dar ouvidos demais e eu acabo anulando a minha voz interna. Eu escuto tantos outros que, por opção, tá, gente? Todos esses processos são consentidos, eu acabo
dando ouvidos demais para irmãos em desequilíbrio. Quem quiser estudar um pouco mais sobre isso, eu aconselho para dar uma olhada nos tópicos 237 a 240 do Livro dos Médiuns, tá? Capítulo 23, chamado Da Obsessão. Lá eles explicam bem essa questão da obsessão simples, da fascinação e da subjugação. Mas olha que interessante. Da mesma maneira que eu comentei, olha que interessante, no slide anterior, que eu estou recebendo influências tanto de espíritos em elevados, em harmonia, quanto em espíritos em desequilíbrio. Agora eu estou supondo que eu sintonizei numa outra faixa. Eu passei a vibrar em amor, serenidade, compaixão, tolerância, sentimentos mais nobres. Então eu mudo a minha sintonia, percebe? Eu vou entrar em conexão. Tá vendo a seta de mão dupla? Significa que eu entro em conexão, eu começo a transmitir, eu começo a receber, eu entro em comunicação com espíritos mais elevados. Eu recebo boas intuições, bons equilíbrios, eu recebo boas intuições, influências de espíritos mais harmoniosos, de espíritos de luz. Aí, da mesma maneira que eu tenho aquele processo de volume para os irmãos em desequilíbrio, e também para o espírito elevado. Olha que interessante. O primeiro estágio é o bem-estar passageiro. Então, quando eu tenho harmonias, sensações de equilíbrio, de amor, de afetividade, de tolerância, esses bons sentimentos, eu posso, se eu passo no estágio, põe um volume baixinho, digamos assim, eu tenho um bem-estar passageiro. Eu recebi aquela influência, mas eu acabei me deixando levar. Eu acabei voltando para o meu padrão em desarmonia. Então, aquele bem-estar, se eu não me tornar vigilante, ele passa. É o que acontece muitas vezes com o passe, né? Uma pessoa entra numa cabine, recebe o passe, mas, infelizmente, por invigilância, toda aquela boa influência, tudo aquilo que o passe pode apresentar, ela deixa acabar se perdendo, tá? Então, acontece, essa sintonia se perde. Mas se a pessoa perseverar, se ela se esforçar, ela pode cair nesse outro estágio aqui, ó, de equilíbrio permanente. É aquele que se esforça em manter essa boa sintonia. Todas essas ações em relação do bem tendem a torná-lo mais equilibrado. Foi esse volume, essa posição do volume no meio da escala. E tem aqueles que, felizmente, ainda há muitos deles entre nós, que passam a ser retransmissores físicos. O que é isso? São aqueles que estão tão equilibrados, tão harmonizados, que eles passam a ser realmente trabalhadores do Cristo. São aqueles que passam a disseminar essas ideias, esses bem-estar para todos que estão à sua volta. E eles realmente compreenderam a mensagem do Cristo de serem trabalhadores da obra do bem. E olha que interessante. Vamos ver como é que isso funciona. Às vezes, tem uma pessoa aqui que está ligada apenas com as coisas materiais, está preocupado só com as coisas do mundo, digamos assim. Só com o dinheiro, posses, bens e outras coisas. E existem outros irmãos que estão mais equilibrados, que percebem, como Cristo mesmo nos ressaltou, que a nossa vida real é a vida espiritual. Existem irmãos que conseguem enxergar além, que deram ouvidos para os bons conselhos de Jesus. Só que essa pessoa que está bem, percebe essas coisas, ele está conectado com espíritos mais elevados. Ele consegue entrar nesse processo de comunicação com ele. Esses outros irmãos que estão apenas ligados com a matéria ficam preocupados. Eles estão apenas, como a Mafalda está simbolizando aí, preocupados em olhar seu próprio umbigo. Eles estão em sintonia com irmãos em desequilíbrio. Só que eles não têm condições ainda no estágio que eles encontram, tão ferrados com a matéria, de escutar os bons espíritos. Então o que acontece? Eles não escutam diretamente, mas eles podem escutar indiretamente aqueles entre nós que estão sintonizados com os espíritos em equilíbrio. Eles se tornam o quê? Pontes de ligação. Eles começam a falar de coisas mais elevadas, mostrar outras perspectivas para esses que estão na Terra. Porque eles não conseguem mudar a sintonia diretamente,
eles não entram em contato com nossos irmãos mais equilibrados, porque estão ainda muito aferrados às coisas materiais, mas através dessas pontes, dessas ligações, através de espíritos que já estão sintonizados, ele recebe essas informações. Olha que legal isso. Deus nos fornece múltiplas chances de termos acesso a informações, a energias, a sintonias melhores. Talvez não diretamente pela nossa vigilância, pelo nosso padrão vibratório, mas através de outros irmãos que têm conexões, daqueles que são, a gente chama às vezes de santos, de exemplos, de indicadores, de caminhos melhores para a humanidade, a gente tem informações dos mais altos. Porque Jesus veio fisicamente, mas ele sempre manda os emissários de luz, graças a Deus, para nos ajudar ao longo da jornada. Bom, gente, essa é só uma informação sucinta, bem rápida sobre essa questão da sintonia espiritual. Quem quiser mais algum comentário, quem quiser me perguntar alguma coisa, estou às ordens. Meu e-mail está aí na tela e a gente vai publicar depois, com a permissão de Deus e com a espiritualidade maior, outros vídeos aí no canal sobre outros temas. Ok? Obrigado a todos que me acompanharam até aqui. E com o amor de Deus e a paz do Cristo sejam sempre conosco, hoje e sempre, que assim seja. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço.